Vocês já compartilhei a tela aí? Tá todo mundo vendo? Sim. Vamos continuar, então. Estou falando que quando a gente devolve para o paciente a função, a estética, você devolve para ele muitas outras coisas. Você devolve autoestima, você devolve saúde mastigatória, saúde para ele viver melhor. Você devolve para ele relação, felicidade, relação com a família, relação com as pessoas. Né? Então, gente, a nossa função como dentista é muito, eu acho, assim, apesar de não ter o valor que eu acho que vale para as pessoas, a perda de um dente, a pessoa só vai dar valor realmente para a perda dentária quando ela realmente perder e começar a afetar o lado psíquico dela, né? Mas eu acho que nós temos um papel muito fundamental e muito importante na vida das pessoas. Né? Nós estamos mexendo com tudo, além da função mastigatória toda, nós estamos mexendo na parte funcional e física, social da pessoa. Tá? E a responsabilidade aumenta, sim, aumenta com isso. Né? O que um sorriso conota para você? Quando você pega uma pessoa que você olha para ela, primeira coisa, o dentista, o mal do dentista, né? Eu mesmo, olho para a cara da pessoa, o que é a primeira coisa que eu bato o olho? É nos dentes, na cara dela. Eu bato direto nos dentes. E o que o dente conota para mim? O que quando você pega uma pessoa que tem um sorriso igual a esse, ou uma pessoa que sorri assim, ou assim, o que você acha que ela é? Feliz. Uma pessoa feliz. Pronto. Está resolvido, é isso. Um dente no lugar certo, bem montado, bem feitinho, bem alinhado. Quando você bate o olho na pessoa, você acha que ela é uma pessoa feliz. Reflete o quê? Bem-estar. Eu estou fisicamente saudável. Então, eu estou fisicamente feliz. Não é? Reflete o que mais? Alegria, felicidade. Reflete que segurança. Você olha para a pessoa banguela e fala, pô, eu não vou nesse cara aí, não. Ele é banguelo? Nem os dentes dele ele cuida, vai cuidar dos meus? A verdade é essa. Não é? Então, segurança, satisfação, ó, boa acolhida. Quando você pega um cara sorrindo, com os dentes no lugar certo. Tem muita gente que tem aquele dente da frente podre, né? Pretinho na frente, não estou questionando ninguém, viu, gente? Quem tem, não se preocupe. Eu não olho diferente para você. Mas eu sei do seu problema, eu sei do seu defeito. Tá? Com certeza. Mas quando você pega harmonicamente estável, o que parece para a gente é que essa pessoa realmente tem um cuidado maior com ela mesma, não é? Ela está preocupada com isso, né? Tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer aqui com tudo isso é que realmente no mundo moderno o valor estético é muito importante, né? Pode não ser tanto para você, nem para mim, e não é para mim mesmo. A estética não é um fator principal no caráter da pessoa, mas sim remete muitas coisas que automaticamente a gente já pode classificar, tendo, principalmente com isso aqui, bem-estar, alegria, satisfação, né? Segurança, boa acolhida. Tá bom? Então, a nossa função como dentista é realmente fazer essas pessoas se sentirem melhores, em tanto lado psíquico, quanto no lado psíquico emocional, quanto no lado social, quanto no lado estético, quanto no lado funcional. A nossa reabilitação oral, que, Paulo, você vai fazer só uma dentadura, você vai me cobrar 3, 4 mil para fazer uma dentadura? Gente, você não sabe o que você vai ter depois que você põe essa dentadura. Eu vou estar devolvendo para o senhor, meu senhor, que não tem dente nenhum, igual esse paciente chegou para mim lá assim. Paulo, eu não quis colocar porque eu achei que dentadura não ia dar certo. Só que o que aconteceu? Ele ficou 3 meses sem dente, a galera começou a zoar, provavelmente, né? O fator social influenciou a decisão dele de voltar lá. Agora eu quero fazer uma dentadura, pelo menos para restituir o que eu perdi, melhorar a minha função mastigatória, melhorar a minha estética. E no futuro, quando eu conseguir juntar uma grana, eu posso fazer uma coisa melhor. Né? Tá bom? E aí sim, aqui o fator estético em próximo. Por que eu estou falando, por que você começando essa aula de estética se nós estamos falando de plano de cera? Nós vamos subir plano de cera para a boca do paciente. Né?
Todo mundo sabe o que é um plano de cera aqui? Gente, vocês estão na aula, todo mundo aí? Vou começar a perguntar, hein? Natália. Sei o que é, professor. Não, você está aqui. Eu estou te vendo. Cadê a Natália? Mendes. Tô aqui. Tá, né? Então põe a cara aí. Cadê a Yara? Yara Oliveira? Eu. Manuela, não vi sua cara hoje. Tô aqui. Então põe a cara aí. Aí, ó. Pronto, ué. Nossa, massa demais, ué. Muito melhor. Né? Então, vamos lá. A teoria, nos padrões estéticos, a estética hoje atual, ela trabalha com duas. Eu perguntei, o que é um plano de cera, né? O que é um plano de orientação? Não, não tira a cara não, Manuela. Volta. Yara, volta também. Que é isso, ué? Vocês põem a cara e saem, ué? Não, senhores. Não, senhores. Não dá pra dormir, não. Vamos? Manu, o que é um plano de cera? O que é um plano de orientação? O que é uma chapa de prova? Vai, Pedro, ajuda aí. Yara, vai, Yara. Aí, Yara. Legal. Bom te ver. Fala, o que é uma chapa de prova? Não? Congelou aí, Yara? Não? Pedro, ajuda a Yara, Pedro. Nós estamos falando de estética. Não sei, professor. Não, não sei. Não. Tudo de estética agora, porque eu quero chamar a atenção para vocês nesse começo de aula, a importância que é devolver para o seu paciente os dentes que ele perdeu. Tudo bem? Como é que eu devolvo? Eu já tenho um modelo prontinho, adequado, bem moldado, lindo e maravilhoso, de acordo com o que era a boca dele. Mas e aí? Como é que é o próximo passo? O próximo passo é eu descobrir dele o tanto, qual o espaço que ele perdeu e qual o espaço será necessário para eu colocar os dentes no lugar. E quanto de volume de ósseo e fibromucoso ele perdeu no processo de reabsorção da prótese dele, no processo de absorção do osso, do rebordo residual dele. Tudo bem? Então, para que eu consiga fazer e devolver isso no lugar, eu tenho que medir. Eu tenho que medir o que ele perdeu. Por exemplo, se eu pegar aquele senhorzinho, esse senhorzinho aqui, como é que eu faço para devolver os dentes para o lugar dele? Como é que eu faço para devolver dente para essa boca? Qual referência você tem para devolver o dente para ele? Vamos lá, Natália, me ajuda aí. Não, gente, vamos discutir isso juntos. É mais fácil. Tá? Como é que vocês acham? Acho que a única medida que a gente já vai ter é a DVR, não? DVR, ó. Show de bola. Thaís, ótimo. Põe a cara aí, Thaís. Misericórdia. Vem pra aula, gente. Vem pra aula, gente. Vamos pra aula. Vamos pra aula. Acha a DVR, tira o espaço funcional livre e descobre a DVO. Acha a DVR, tira o espaço funcional livre e acha a DVO. E daí? Por que eu tenho que achar a DVO? Eu não posso trabalhar na DVR, não? Porque você tem que saber onde Pra eu saber o tamanho do dente. vai ficar os dentes. Aí tem que tirar o espaço funcional. Massa, Débora, massa, massa. Porque para eu montar os dentes no lugar dele, eu tenho que saber o tanto que eles são encostando. Não é? Quanto eles são desencostados, eu não preciso saber. Eu tenho que saber quanto são encostando. Essa relação maxilomandibular com ele mordendo, é o que me dá essa distância entre os arcos e essas relações no lugar. Então, sim, Pedro, tá certo. Eu tenho que achar a DVO. Mas por que eu tenho que achar a DVO? Porque os meus dentes estão se encontrando engrenados. E quando eu vou montar o meu articulador, eu não consigo montar ele separado. Eu não consigo trabalhar espaço funcional livre lá sem dente. Eu não tenho referência. Então, eu tenho que articular alguma coisa em cima com alguma coisa embaixo, estabelecendo esta relação de distância entre o arco superior e inferior com os dentes encostados.
Para isso, o que eu faço? Eu levanto pedaço de cera no reborde inferior, pedaço de cera no reborde superior, até eu ter essa relação na altura que eu quero. A grosso modo, eu estou falando isso, viu, gente? Se tiver dúvida, pergunta. Então, eu levantei até o tanto que eu perdi. Agora, eu passo essa informação da boca para o articulador, e lá no articulador eu consigo fazer a montagem dos meus dentes no lugar correto. Então, o que é um plano de orientação? O que é um plano de cera? O que é uma chapa de prova? Né? São planos de orientação, são planos definidos através de cera, que me devolvem a relação maxilomandibular, como consequência disso, a DVO no lugar, como consequência da DVO, também a DVR e o espaço funcional livre, podendo fazer um registro desses planos com os meus côndilos lá na posição de RC. Então, na verdade, vai encostar os dentes, mas eu vou trazer a mandíbula como os planos para trás do engrenamento dental, com os côndilos na posição de relação cêntrica. Para isso, eu faço 2 planos, um para o arco superior, um para o arco inferior, articulo ele na altura de DVR, de DVO que a pessoa perdeu, monto o articulador e, com isso, consequência, eu trago essa relação maxilomandibular no lugar. É simples assim. Tá? Eu preciso restituir o que ele perdeu. Como é que eu penso em restituir? Tem alguns métodos para restituir dimensão vertical de oclusão. Um dos métodos é trabalhar a dimensão de repouso, descontar o quanto é de espaço funcional livre na média geral da população e encontrar a relação maxilomandibular, a dimensão vertical desse paciente quando ele morde. Quando eu achei que ele morde, agora sim eu tenho condição de posicionar o côndilo na RZ e montar os dentes no lugar certo. Ficou claro para todo mundo? Sim. Sim, sem mostrar slide, sem falar nada. O que eu quero que vocês entendam da próstata total, porque a próstata total é isso, gente. Se você entendeu o que eu falei aqui agora, acabou a próstata total para você. Agora nós vamos para a parte técnica, como é que executa, como é que faz. Não é? Mas se você entendeu que o que você precisa fazer para a dentadura funcionar é devolver para o paciente. E, gente, não é só para a próstata total, não. É um segredinho para vocês aqui. Não é só em próstata total, não. É na próstata sob implante, é na próstata fixa, é na próstata removível do semestre que vem, tá? É na ortodontia, é na oclusão, é em tudo. Pode perguntar, Eduarda. Põe a cara e pergunta, Eduarda. Põe a cara e pergunta. Não, professor, tô horrorosa. Esse plano de orientação aí, eu vou colocar ele do tamanho da DVO que eu achei. Sim. Só você vai ajustar, você vai fazer, por exemplo, eu não sei tanto que é, né? Por exemplo, vamos supor que a minha aqui é 6. Essa distância daqui aqui com os meus dentes engrenados é 6. Tá? Do arco superior e inferior é 6. Então, vamos supor que eu perdi meus dentes todos, quero fazer dentadura. Qual que é o parâmetro inicial? A minha DVO era 6, então eu preciso montar os meus planos engrenados em 6. Como é que eu acho esses 6? Eu não tenho condição de achar com o dente apertando, porque eu não tenho dente. Certo? Tudo bem, Eduarda? Tá entendendo? Certo. Tá entendendo? Tá. O que eu faço? Eu coloco 2 planos, um em cima e um embaixo, de cera. Eu faço lâminas de cera, vou mostrar para vocês ali, em cima e embaixo, em cima de uma chapa de acrílico, como na moldeira individual que vocês fizeram. Então, eu posiciono o padrão de cera em cima de uma chapa, coloco em cima, coloco embaixo e vou medindo com uma régua o tanto dessa relação maxilomandibular que eu tenho até eu chegar no 6. Então, eu vou cortando a lâmina, vou cortando. Cheguei no 6, opa, 6 é o que eu tenho em oclusão. Certo? Quanto que eu tenho em repouso, então? 6 centímetros em oclusão. Quanto eu tenho em repouso? Se eu tenho 60 milímetros em oclusão, quanto que eu tenho em repouso? Tem que somar com espaço funcional livre. Perfeito. 90 milímetros. Não. 30. 63 milímetros? 63, perfeito. 63. Por quê? Estou falando em milímetros. Eu tenho uma distância de 60 milímetros quando eu estou engrenado
Em repouso eu vou ter quanto? Mais, né? Eu vou ter mais em repouso. Mais quanto? Mais 3, que é a média. Então, 60 mais 3, 63. Tudo bem? Só que, quando eu vou montar no articulador, eu não consigo montar ela aberta. Eu tenho que montar ela engrenada. Então, eu pego 60 de DVO, transfiro isso através daquele arco facial que vocês aprenderam na oclusão, para o articulador semi-ajustável. Lá eu vou ter montado no articulador o arco superior na posição certa, o arco inferior engrenado na posição certa, e assim eu consigo fazer os dentes ficarem no lugar certo. Tudo bem? Pessoal, tá tudo bem mesmo? Se vocês entenderam esse pequeno ponto da aula, o resto da vida de vocês vai mudar como dentistas. Porque isso serve não só para a prótese total, mas para a prótese removida parcial, dentística, oclusão, ortodontia. Tá? Saber chegar no conceito de DVO corretamente e de RC corretamente já resolve seus problemas maiores no futuro. Tá? Ah, mas Professor, eu não... Pode só perguntar. que aí no nosso caso, vai ser tipo assim, a gente não tem a DVO. Ou seja, a gente vai pegar como base a DVR, certo? Certo. Não. Perfeito. Isso mesmo. Perfeito. Aí eu vou pegar ela e sempre, a única medida que eu vou ter é essa, né? A DVR, certo? O que você consegue achar hoje sem dente é isso. Tá. Aí eu sempre vou pegar e diminuir do espaço funcional livre para eu achar a DVO para eu montar na minha chapa Para de você prova, ajustar certo? os seus planos de orientação, você ajustar a sua chapa de prova na altura correta e montar no articulador na altura correta. Ah, tá. É isso? É isso, Thaís? É isso, Sim, né? sim. Tá. Tudo bem, gente? Eu gosto de ver a cara de vocês, porque eu vejo quem não aprendeu, quem não entendeu. Criatura, então, pelo amor de Deus, se você não quer falar nada, pelo menos põe a sua cara aqui. Porque eu olho e falo, você não aprendeu, você não sabe ainda. Eu estimulo você a perguntar. Tá? De boa, gente, de boa. Aqui, ó, por exemplo, a Stephanie acabou de acordar. Stephanie, você entendeu aí, Stephanie? Por que eu Entendi. volto? Não, tá tudo bem. Tá mesmo? Levanta esse sofá aí. Levanta esse sofá aí que você não tá fazendo bem pra você, não. Né? Porque tá muito frio. É, frio? Ó, Uhum. aonde você tá? Em Anápolis. Você tá em Anápolis? É, e faz mais frio mesmo. Aqui em Goiânia tá calor. Então, gente, vamos nessa? Pra frente, Brasil? Vamos embora. Vou passando. Aqui, ó, olha aqui, ó. Fica muito claro quando a gente vê essas imagens aqui, ó. Eu tenho 2 planos, que a gente chama de chapa de prova, ou planos de orientação, um na maxila mandíbula, outro na maxila. Esses planos que estão envoltos em ceras, vocês estão vendo cera aqui? Eles me permitem criar uma relação maxilo-mandibular para o meu paciente e devolver para ele o espaço interoclusal que ele perdeu quando ele tinha dentes e principalmente os dentes numa posição estética e funcional adequada para a futura instalação das próteses. Tá? Então, as etapas são confecção de modelo, confecção de chapa de prova, que é a base desse plano de cera aqui, a base dele. Confecção de plano de orientação, que é a cera em cima da base. Ajuste do plano de orientação na boca do paciente, DVO, DVR e espaço funcional livre. Posicionamento e registro maxilomandibular em RC. Depois, montagem dos dentes, acrilização. Acabou a prótese. Ou seja, hoje nós estamos indo para as etapas finais de execução da minha prótese total. Tá bom? Se você seguir o passo a passo corretamente, como nós estamos ensinando vocês a fazer, vocês vão ter sucesso. Dificilmente, você, claro, vai encontrar alguma coisa ou outra, mas vai ser fácil de resolver, porque você está passando as etapas corretamente. Tá bom? Deixa eu ir passando um pouquinho mais para frente.
Aqui só um pouco de histórico, né? São duas teorias que regem a parte estética. A teoria que vai dentinogênica, que vai se basear em sexo, idade e personalidade. A gente sabe que mulheres mais jovens têm uma exposição dental maior do que pacientes mais idosas, né? Que para homens a exposição do dente em sorriso é menor do que uma exposição em mulheres. Para asiático mostra menos ainda. Para negros, os dentes são maiores, mais brancos. Então, a idade, o sexo e a personalidade. Por exemplo, homem, os caninos estão mais pontudos, mais masculinizados. A gente já conversou sobre isso na morfologia. Então, a gente sabe que nessa teoria dentinogênica, eles falam sobre isso. Como o sexo, a idade e a personalidade influenciam no aspecto estético da pessoa. E uma outra teoria de estética para montagem de dentes, ou para formato de rosto, para harmonização facial, que está falando muito hoje aí, eles se baseiam no padrão de beleza a partir de um padrão de beleza, um padrão de beleza que já existe. O que é belo para você, o que é belo para mim. Tá? Então, a gente tem a percepção visual do que é bonito. Né? E aí tem algumas teorias que regem isso aí, para quando você vai fazer essa harmonização, tanto dental quanto facial, trazer um benefício estético mais próximo possível do seu paciente. Por exemplo, falo dessa atriz aqui, Demi Moore. Acho que vocês nem conhecem ela mais, né? Ela já está meio velha. Mas quem você acha que é mais velha, aqui ou aqui? Na segunda? Aqui ela tá mais velha? E aonde que ela tá mais bonita? Fala sério. Mais velha. Na segunda, A mais velha. Mais bonita do que mais nova. Então, o que é visual? Né? O visual dela mudou com a idade, mas não relativamente a idade piorou ela com a vida. Não é? Pelo contrário, eu acho que a idade foi melhorar ela. A idade e o cascalho que ela ganhou aí durante a vida, que ela pode investir nisso aqui, né? Nesse padrão de beleza. Então, naturalmente, a gente consegue hoje fazer a pessoa ficar melhor, ainda assim mais velha. Entendeu? Mas para isso tem conceitos. A gente precisa trabalhar em conceitos. Tá? Não é sair rasgando aí, fazer curso de 2 dias, como eu estou vendo muita gente fazer, e sair tacando botox na cara dos outros. Tá? Não é para aluno da Uni fazer isso. Tá? Vocês estão aprendendo tudo da forma mais legal possível. Gente, se eu falar para vocês, eu não tive aulas igual você. Não estou falando de mim, não, porque minha aula não fala por mim. Mas eu não tive aulas tão boas quanto vocês estão tendo, assim. Eu não tive mesmo. Essa capacidade de a gente poder trocar informações de igual para igual, não tem ninguém mais que menos, não, né? A gente está junto. Mas eu não tive. Então, assim, quando eu vou para uma aula, assisto uma aula de um professor, eu tenho eu vou em salas mesmo que eu não sou chamado. O professor hoje vai dar uma aula de tal coisa. Pera aí que eu vou. De repente eu estou lá. Eles me dizem, Paulo, você está aí fazendo o quê? Não, eu entrei aqui. Porque o padrão é muito alto, gente, é um nível muito alto. Então, eu não quero que vocês saiam rasgando a harmonização facial, fazendo faceta, fazendo lente, em paciente que não precisa. Eu quero que você faça sim, você ganha o seu troco, ó. Vai valer a pena, você vai ganhar muito, vai ficar rico. Mas sim, você vai poder comprar sua casa, seu carro, o carro que você quiser, vai fazer viagem para o exterior, vai fazer sim, tenho certeza. Os mais espertos, os que estão com a câmera ligada, com certeza vão primeiro para o exterior, vai para a Europa mais rápido, tá? Vai fazer viagem internacional mais rápido, vai comprar carro do ano, entendeu? Esses estão mais espertos. Tá? Os outros vão vir atrás, mas também com um gabarito bom, tá? A ideia é essa, que você saia completo. Você sai assim, não, eu vou fazer essa faceta, mas eu tenho certeza de que esse paciente que precisa desta faceta. Eu vou aplicar um botox nela aqui, mas eu tenho certeza que ela precisa desse botox no lugar certo. Tá? E não é sair rasgando ou fazendo curso de 2 dias e achar que está apto a fazer qualquer coisa. Nós temos que pensar em conceito em relação a isso. Nós somos capazes de transformar, assim, gente, eu falo para você, de um paciente sem dente nenhum a um paciente extremamente normal. Tá?
na prótese total, na fixa, na removível, mas vocês têm que ter... Olha, tô vendo que tem gente que já abriu a câmera aí, hein? Tem gente que quer ir para o exterior mais rápido. Tá certo, é isso aí. Então vamos. A estética na prótese total, a gente vai trabalhar geralmente com dimensões da estética, as dimensões, tamanho, altura versus largura, tá? E a harmonização com o aspecto facial, terços da face. Então, quando eu vou escolher um dente para uma pessoa na prótese total, eu vou sempre pensar nisso. Forma de rosto, forma, tamanho dos dentes, largura de dentes. Existe uma relação de normalidade entre essas coisas. Então, eu consigo trabalhar, sim, padrões de beleza utilizando fórmulas matemáticas lá da antiguidade, daqueles pintores renascentistas, como Michelangelo, Monet, Modigliani. Esses caras lá, eles já por si só, já usavam técnicas de estética para tentar harmonizar as obras de arte que eles faziam. Por exemplo, se você pegar... Alguém que já conseguiu, já foi lá no Louvre, na Itália? Na Itália não, na França, desculpa. Alguém foi no Louvre? Não? Eu não estou indo nem em Caldas, quanto mais lá. Lá em Caldas? Lá em Caldas. Alguém já viu a Mona Eu não estou Lisa? indo nem em Caldas. Eu não estou indo nem lá em Caldas, vou lá na França, na Itália. Nesta pandemia nós não vamos, mas com certeza, quando você formar, quando você colocar sua cara aqui na aula, primeiro começa por aí, né? Põe a sua cara na aula, presta atenção, né? Vai fazer seus cursos, mas quando você fizer isso, você vai poder ir lá no Louvre e você vai ver a Mona Lisa. Alguém já viu a Mona Lisa? Todo mundo sabe quem é a Mona Lisa, né? Então, a Mona Lisa, se você pegar uma régua e medir a cara dela, é tudo proporcional. Esse olho, exatamente o tamanho desse olho, que é exatamente em relação à sobrancelha, que é exatamente em relação à altura do cabelo com a sobrancelha, que é exatamente igual à relação da pupila com o canto da boca, que é do mesmo tamanho da boca, olho e boca, que é do mesmo tamanho do nariz. Então, esses autores renascentistas trabalharam muito na proporção áurea, a gente chama proporção áurea. O que é isso? Proporção de ouro, ou número de ouro. E um dia eu vou poder falar isso para vocês com mais propriedade, numa aula de estética que a gente pode preparar para vocês quando vocês quiserem, vamos falar, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso, sobre muitas coisas dos fatores estéticos e a relação da estética com relação à escolha de dente, a forma de rosto, tá? Até para trabalhar padrões de beleza, dessas harmonizações faciais e dentais que a gente faz a vida inteira. Tá? Então, esses autores usavam essas proporções, a gente chama número de ouro, proporção áurea. Tem um desenho animado da Disney, antigo, que falava sobre isso. Né? Eles calcularam que altura versus largura, tanto para qualquer coisa que você for fazer, o padrão de beleza mais aceitável é geralmente em torno de 100 de altura para 80, 75 de largura. Então, trabalhar fator estético, que só um exemplo que eu estou dando para vocês dessa questão estética aí, se você trabalhar, por exemplo, vou fazer um dente para o meu paciente, e eu quero primeiro descobrir o tamanho do dente que ele tinha, curto, eu quero aumentar o comprimento desse dente. Sempre que você for pensar em aumentar o comprimento do dente, sempre pensa em aumentar na proporção 100 para 80, 75, tá? Porque esteticamente vai ficar mais bonito. Por isso que eu não posso sair desgastando o dente do meu paciente. Por quê? Porque se eu desgasto, eu achato o meu dente. E ele fica mais quadrado. E um dente quadrado não é bonito esteticamente. É um dente mais masculino. Tá? Então, na hora de selecionar um dente para uma prótese total, eu tenho que pensar nisso também. Né? Qual que é o formato do rosto do meu paciente? Que padrão de formato do dente que eu vou escolher é quadrado, é triangular, é retangular, é ovoide. Tudo isso influencia na forma estética da escolha do meu padrão de beleza. Então, gente, quando a gente vai selecionar isso, e aí o professor Berval vai dar essa aula para vocês de escolha de dentes, de montagem de dentes, tá? E quando a gente fala disso, a gente tem que pensar em tudo isso. Mas começa da onde? Começa sempre do padrão rosto. Quais são as minhas referências faciais? Que tanto que o meu paciente tem de terços da face. Que tamanho que é o terço superior, que tamanho que é o terço médio, que tamanho que é o terço inferior.
Quando eu perco o dente, eu perco dimensão vertical. O meu terço inferior da face encurta. Como é que eu faço para achar o normal dele? Vai pelo padrão estético. Traça o terço superior, traça o terço médio, faz o terço inferior com os planos de cera. Entendeu? Então, esses conceitos começam a entrar agora na cabeça de vocês, de forma de vocês pensarem numa educação oral. É extremamente importante conhecer o seu paciente, conhecer os padrões de estética que esse paciente tem e como você pode fazer para resolver os problemas que ele possivelmente pode ter. Mesmo um paciente bruxista, aquele que aperta dente, range dente, e tem um desgaste da superfície do oclusal, incisal dos dentes muito grande. Há um encurtamento da relação maxilomandibular. Que tanto eu posso subir a relação maxilomandibular dele? Entendeu? Eu vou sempre direcionar a minha reabilitação oral para o tanto que ele perdeu. Então, se eu tenho um desgaste de dente de 3 milímetros, eu vou achar a DVO dele, DVR dele, que era, vou chegar na DVO dele, que vai ser, e vou trabalhar o quanto eu vou aumentar nos meus dentes dentro da relação DVO que ele precisa ter. Tudo bem, gente? Tá tudo certo mesmo? Estou falando bacana? Harmonia do aspecto facial versus harmonia do sorriso. Esta relação de quanto mostra dente, para mim ajustar o meu plano. Por exemplo, eu vou ajustar na DVO, né? Estou falando para vocês, o ajuste dos planos de orientação, ele vai ser na DVO normal, através da fórmula matemática, do método métrico, do método estético, ou do método funcional, ou do método fisiológico, que são métodos para obtenção de dimensão vertical de oclusão, que a gente tem para ajustar os planos. Então, mas esse ajuste do plano, eu também tenho que pensar na proporção estética dos dentes, quando o paciente está sorrindo, quando o paciente está em repouso. Por isso aí também entra fator idade, entra fator raça, entra fator sexo. Bom, se é uma senhora mais jovem, eu quero que os dentes mostrem mais. Então, eu vou trazer o meu plano de cera superior mais para baixo um pouquinho, não é? E o inferior, eu vou encurtar ele um pouco, porque a relação maxilomandibular não pode mudar. Se eu baixar demais o superior e deixar o inferior do mesmo tamanho, eu aumento a dimensão vertical. Então, tudo que eu compenso em cima, eu tenho que compensar embaixo também. Eu, particularmente, não gosto de atender paciente que quer trocar só uma dentadura porque a outra está boa. Eu falo, não, senhora, a senhora precisa trocar o par. Por quê? Porque eu consigo fazer o que a senhora quer. A senhora quer que aumente o dente? Então, eu tenho que abaixar o de baixo. Né? É uma coisa que compensa a outra. Se não há perda de dimensão vertical, se não há perda de dimensão vertical de oclusão, eu não posso invadir o espaço funcional livre, abaixando o dente. Por isso que eu falo que faz faceta hoje, indiscriminadamente, sem conhecer oclusão, sem conhecer conceitos que vocês estão tendo aqui agora, a pessoa simplesmente vai aumentar o dente num padrão que ele acha que é bonito, mas invadindo o espaço funcional livre. Quando você aumenta só os dentes superiores, o que acontece com a guia anterior? Laura. Põe a cara aí, Laura. Oi, Tá aí? tô. Quando eu aumento os dentes superiores do meu paciente, o que acontece com a guia anterior? Um aumento que não é proporcional. Ai, deixa eu ver aqui. Como é que é? Esse aumento não vai ser proporcional para o paciente, né? Não, o que repercute no movimento de guia anterior desse paciente? Eu acho que ele tem que deslocar mais a mandíbula para... Perfeito. Olha que legal. Nossa, parabéns. Olha que legal. Acho massa demais isso aqui. Quando você aumenta o comprimento do dente, sem pensar que você está aumentando aqui, o tanto que a sua articulação vai andar para o lugar. Ela vai se deslocar mais. Ela vai abrir mais espaço posterior. Ou seja, você vai forçar mais o ligamento. Qual o ligamento? Ligamento retro... Nossa, aí eu vou morrer aqui. Aí eu vou morrer. Qual o ligamento? Retroarticular. Retrodiscal. Discal. Professores, de anatomia, a gente esquece tudo nessa época de pandemia. Sabe por que esquece, Laura? Sabe por que esquece?
porque não associa com as coisas. Eu também sou assim, igualzinho vocês. Igualzinho vocês. O que eu faço para melhorar o meu entendimento? Eu tenho que associar. Para aí, se eu estou andando para frente, quem está mexendo? Bom, o pterigoideu lateral está mexendo, certo? A cápsula articular, que tem o que na cápsula? O ligamento capsular, não é? Disco articular que está preso lá no pterigoideu lateral, e o tecido reto discal, que é o que limita o movimento da TM para anterior. Quem limita a mandíbula de ir para frente até passar do ponto é o ligamento reto discal, não é? Então, quando eu faço uma guia anterior mais longa, quando eu aumento o meu dente, eu faço uma guia anterior mais longa, eu estiro mais o meu ligamento reto discal. Então, eu corro o risco de causar problema articular na pessoa. Estou falando indiscriminadamente, aumentando sem consciência do que está fazendo, tá? Esse ligamento pode ficar, como ele é um ligamento, ele pode ficar frouxo. E perfeito. Ele vai sofrer um estiramento inicial. Como as fibras que tem nesse ligamento são fibras elásticas e poucas, mais colágenas do que elásticas, ele tem capacidade de ir, mas ele vai, com o tempo, perdendo a elasticidade. E ele vai ficando frouxo. E o disco articular está andando junto com ele. Então, quando o disco vem, o ligamento frouxo não força para voltar. No movimento de volta, o disco fica. Entendeu? E aí a articulação começa a pipocar. Reto de Citi, né? Reto de Citi, capsulite, que são as inflamações dos ligamentos da articulação temporomandibular. Entendeu? Quando o paciente tem a sensação que a mandíbula caiu, o ligamento que está frouxo. Não, aí não necessariamente. Não necessariamente, Laura. Quando a mandíbula passa do ponto, você tem aqui, você lembra da anatomia da TM, lembra? Côndilo, tubérculo articular, essa parede posterior da eminência articular, né? Aqui, eminência articular, que é onde ele passa. O côndilo vai andar assim, ó. Vai andar para baixo, para frente, até aqui. Quem segura ele de andar para frente? A eminência. Quando eu estou andando muito indiscriminadamente, e o disco fica entre a cabeça da mandíbula e a parede anterior do tubérculo articular. Tá aqui, ó, no meio. Quando eu ando para frente indiscriminadamente e o meu tecido atrás começa a não funcionar mais, o que acontece? O disco começa a passar do ponto. E o osso começa a encostar na porção posterior dele, empurrando ele para frente. Vai. Chega no momento que ele passa e fica. E aí chega no momento que começa a encostar esse osso com esse osso. Aí há um aplanamento da cabeça da mandíbula, há um aplanamento da tubérculo articular e a minha cabeça da mandíbula vai junto com o osso e passa do ponto. É o que a gente chama de luxação da TM. Tá? Essa luxação, ela tem duas classificações, a luxação e a subluxação. A luxação, ela vai e não sai, não volta no lugar. Você tem que manipular e posicionar. A subluxação, não, ela passa e volta. Passa e volta. A subluxação, geralmente, ela é fisiológica. A pessoa nasce com um aspecto anatômico de parede anterior do tubérculo articular e de cabeça da mandíbula, ela já nasce com ela do jeito que projeta ela para frente e passa. E as luxações, não, acontecem por desgaste. Geralmente por contato entre estrutura óssea com estrutura óssea. Ou parede posterior e estrutura óssea de disco com estrutura óssea do tubérculo articular. Tá bom? Assim, parece que está longe da nossa prótese total, né? Mas não está, a oclusão é isso. Aí é associar, viu, Laura? Por isso que eu falo, a anatomia ela é difícil porque no momento que você estuda ela, você não estuda associando as funções. Porque você aprende a função depois, no terceiro período, lá na oclusão. E daí para frente, toda aula que vocês tiverem minha, toda aula que vocês tiverem dos nossos professores, a maioria, eles vão estar falando disso. Por quê? Porque isso aí faz você entender o funcionamento de forma adequada. E eu acho extremamente importante. Por exemplo, uma aula como a de hoje, você falou para mim conceitos da oclusão que a gente trouxe para vocês no semestre passado, né? Mesmo a gente não encontrando. Eu vejo que é efetivo, que é legal. Né? E aí faz você pensar para frente o que você pode e o que você não pode fazer.